Salve meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Continuando aqui o nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, ainda falando das bases da química, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre eletronegatividade, que é um tópico importante que vai dar subsídio para nós entendermos as principais interações que vão ocorrer dentro do escopo da bioquímica. Lembrando, como eu falei em aulas anteriores, isso é só um recorte desse assunto, a gente vai entender esse assunto de maneira mais geral. Eu estou assumindo que você já tem um certo conhecimento. Se você não tiver, dá uma olhada aí nas nossas aulas de química para o ensino médio, tá bom? Então vamos lá, vamos definir o que é eletronegatividade. Basicamente é a capacidade que os elementos químicos têm de atrair elétrons para a sua órbita. Então, quanto mais capacidade aquele elemento químico tiver de atrair elétrons para a sua órbita, mais eletronegativo ele vai ser. E aí nós temos uma ordem de eletronegatividade de alguns elementos importantes, que são o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses são os que a gente vai ter que se preocupar num âmbito geral, não só para a bioquímica, mas também para a química de um modo geral. E aí nesta ordem de eletronegatividade a gente tem aí uma circunstância de que os elementos mais à esquerda são mais eletronegativos e mais à direita são menos eletronegativos. Ou seja, a eletronegatividade diminui da esquerda para a direita. Se você preferir, ela aumenta da direita para a esquerda. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos esses. E o hidrogênio, por sua vez, é o elemento menos eletronegativo. O que isso implica? Vamos pegar aqui a molécula de água para a gente explicar isso um pouco melhor. Você percebe que eles estão fazendo uma ligação covalente. Então, o hidrogênio está compartilhando os seus elétrons com o oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, nós vamos ter um perfil de nuvem de elétrons diferente em diferentes pontos da molécula. O oxigênio consegue atrair com mais intensidade os elétrons para si do que o hidrogênio, mesmo que eles estejam compartilhando. Então, os elétrons permeiam com mais intensidade a órbita do oxigênio do que a do hidrogênio. Veja bem, nós temos uma circunstância de densidade maior de elétrons no oxigênio e uma densidade de elétrons menor nos hidrogênios. E desta maneira, nós criamos uma carga aparente distribuída na molécula. Por quê? Porque como o oxigênio ele tem a capacidade de atrair elétrons para si com mais intensidade do que o hidrogênio, eles vão, obviamente, permear mais o oxigênio. E como cada hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio, a carga aparente do oxigênio vai ser menos 2. Como o elétron tem carga negativa e são 2 elétrons, a carga aparente do oxigênio é menos 2. Mas como a água é uma molécula neutra, as duas cargas aparentes positivas têm que estar distribuídas entre os hidrogênios. Cada hidrogênio perde, entre aspas, um elétron para o oxigênio, ou seja, o elétron do hidrogênio fica mais tempo do oxigênio do que com o hidrogênio, cada hidrogênio fica com uma carga aparente mais 1. Tá? E o que isso implica para nós? Isso implica especificamente o entendimento da polaridade, que é a separação das cargas elétricas, fazendo com que as moléculas apresentem características específicas de interação, sendo essa interação de caráter polar e apolar. Vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Vamos pegar a molécula de água e o oxigênio molecular. Na molécula de água, então, nós sabemos que existe uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e os hidrogênios. Então a gente tem essa distribuição das cargas aparentes, e aí vai entrar uma outra circunstância, que é o vetor resultante de forças de atração dos elétrons na molécula. Veja, como o oxigênio consegue atrair os elétrons para si, e existe um ângulo na ligação, ou seja, eles não estão aqui em linha reta, os vetores resultantes aqui, se você for calcular, ele não vai se anular. Se o vetor resultante é diferente de zero, então nós estamos de frente para uma molécula de caráter polar. Tá? Todas as moléculas que apresentam um vetor resultante diferente de zero serão sempre moléculas polares. Olha só agora o oxigênio molecular. Bom, existe diferença de eletronegatividade de um oxigênio para o outro? Não. Um oxigênio tem o mesmo poder que o outro para atrair os elétrons para si. Dessa forma, as cargas aparentes nos oxigênios vai ser igual a zero. Existe um vetor resultante diferente de zero, ou seja, um oxigênio consegue puxar mais elétrons do que o outro
na condição linear que eles se encontram? Também não. A força com que esse oxigênio puxa os elétrons para si, o da direita, é a mesma força que esse outro oxigênio da esquerda puxa os elétrons para si. Se é a mesma força, vetores em direções opostas de mesma força se anulam. Logo, nós temos aqui uma molécula de caráter apolar. Não existe polaridade de elétrons distribuída na molécula como um todo. A distribuição é igual. Agora, olha esses outros dois exemplos aqui, o ozônio e o polietileno. Bom, o ozônio aqui é uma estrutura onde a gente tem uma ressonância, né, entre os oxigênios, tá? Por isso que a gente tem essa representação de ligação, é como se fosse uma dupla ligação, só que em um momento fica a ligação simples aqui e uma ligação dupla, só que ela fica em característica de ressonância. Pois bem, o que acontece nessa circunstância? Existe diferença de eletronegatividade entre os oxigênios? Não. Mas olha só que coisa curiosa. O vetor resultante ele é diferente de zero? Sim. Por quê? Porque existe uma angulação na molécula. Esse oxigênio puxando os elétrons para si, por existir essa diferença de angulação, este oxigênio, no fim das contas, passa a ter mais força para puxar os elétrons para si do que esses, por conta da angulação. Então, na somatória dos vetores de força dessas moléculas, ele vai ser diferente de zero. Então, a gente vai ter, sim, uma diferença de carga aparente entre esses oxigênios, o que vai conferir para a molécula de ozônio uma característica polar. Tá certo? Agora, olha o polietileno. Vamos observar aqui, é o carbono ligado com o hidrogênio. Existe diferença de eletronegatividade entre os elementos? Sim, ela existe e a gente coloca aqui essa distribuição. Mas perceba o seguinte, pelo fato das estruturas atômicas estarem ligadas entre si de modo linear, quando você for calcular o vetor de forças que esse carbono vai exercer, então ele vai puxar com uma força esse hidrogênio aqui para baixo. A mesma força, esse hidrogênio aqui de baixo, para cima. Se um vem para baixo, o outro vem para cima com a mesma força, eles vão se encontrar e vão se anular. Como um carbono em relação ao outro, a eletronegatividade entre eles é exatamente a mesma, também não existe vetor resultante. Então, o vetor resultante nessa molécula é igual a zero e não diferente de zero. Por ser igual a zero, nós estamos falando de uma molécula de característica apolar, tá? Mas aí a gente se pergunta, qual que é a importância disso? A gente pode dizer que apenas moléculas de mesma polaridade podem interagir entre si. Então, apenas moléculas polares interagem de fato com moléculas polares e moléculas apolares interagem com moléculas apolares. Olha só aqui alguns exemplos. Vamos pegar a glicose e a água. Ambas moléculas são polares. Logo, eu consigo interagir quimicamente a partir de ligações fracas a água com a glicose. Então, a gente tem uma interação química entre eles. Só que é uma interação dita fraca. Normalmente é uma interação de solubilização, não de fato de modificações da estrutura da molécula em si. Mas é uma interação e isso é extremamente importante dentro da bioquímica. Agora, se eu pegar a água e o ácido palmítico, a água é uma substância polar, o ácido palmítico é uma substância apolar. Entre ambas as moléculas vai ocorrer uma repulsão. E tanto a interação quanto a repulsão são fundamentais para que você tenha toda a estrutura e maquinaria celular. Certas coisas devem interagir, certas coisas não. Você tem uma bicamada lipídica para delimitar o que fica do lado de dentro e o que fica do lado de fora. Então, grave esse ponto para a bioquímica. Coisas polares interagem com coisas polares. Coisas apolares também interagem com coisas apolares. A única condição é que quando você tiver uma coisa polar e uma coisa apolar, aí elas não vão interagir, a não ser que você tenha uma molécula de característica anfipática, que tem uma fração na molécula que é polar e a outra fração que é apolar. Mas isso fique tranquilo que a gente vai falar ao longo do curso inteiro de bioquímica, tá bom? Então é isso aí. Se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.